E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes. Olha só, você aí acabou de ser promovido ou se encontra ali numa posição de responsabilidade sobre algum setor, departamento ou alguma atividade que necessita de gestão? Pois bem, essa dificuldade que você está tendo em saber o que eu faço, por onde eu começo, qual é o método que eu devo seguir, essa é uma pergunta que diversos gestores ou pessoas que estão nessa situação fazem aí diariamente. E com esse vídeo aqui eu tenho certeza que as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Até mesmo para você que vai passar por algum processo de auditoria ou precisa apresentar como as coisas estão dentro de um departamento, esse vídeo aqui vai deixar tudo mais claro. Qualquer tipo de auditoria, seja Anvisa, Inmetro ou alguma estrutura de ISO. Beleza? Então, nada mais, nada menos do que eu trouxe para você aqui um dos pais da administração ali, um guru quando o assunto é qualidade. William Edward Deming é um cara reconhecido internacionalmente quando o assunto é gestão. Ele era um estatístico, professor, palestrante e também escritor, tem ótimos livros aí escritos sobre administração, gestão, e ele foi uma figura importante em meados ali da Segunda Guerra Mundial, auxiliando os Estados Unidos no esforço de guerra, melhorando a produtividade de fábricas e estruturas aí em toda a América do Norte. E também deu uma estrutura gigantesca e é extremamente reconhecido no Japão, após ali a Segunda Guerra, que precisou de todo um investimento dos Estados Unidos em melhoria de processos ali e até mesmo a tão reconhecida qualidade japonesa. Esse cara aqui é muito respeitado por lá também e logicamente no mundo todo. Então nada mais nada menos do que a gente trazer a metodologia dele ali com uma frase que vai clarear a sua vida, eu tenho certeza. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui, que toda a metodologia de gestão se define a isso aqui. Vamos ler a frase e depois eu vou explicar ela de maneira mais simples para você, tá ok? Então vamos lá. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Beleza. Uma frase complexa. Mas para você que está perdido, eu vou clarear a sua vida, o seu entendimento com poucas palavras aqui. Você vai falar assim: agora as coisas estão fazendo sentido para mim. Beleza? Então vamos lá. Vamos tirar a última estrutura da frase ali, ó. E não há sucesso no que não se gerencia. Vamos deixar essa daí de lado e vamos retomar ela ali no final. Então a gente sobe um pouquinho e coloca ali, ó. Não se define o que não se entende. Então vamos pegar essa última palavra aqui, entender. Primeira coisa, antes de você querer fazer qualquer coisa, se você subiu para um cargo de gestão, ou foi colocado ali, ou chegou em uma nova empresa ali, sendo responsável por alguma área, departamento, ou até mesmo alguma atividade, algum processo, a primeira coisa, antes de fazer qualquer atividade, é o entender, é o entendimento, é você conseguir falar o seguinte: agora eu sei como as coisas aqui funcionam. Ou, a partir desse entendimento de como funciona, eu posso entender como elas deveriam funcionar. Então, basicamente, você vai coletar o máximo de informações para saber como aquilo ali, como aquele processo, como aquela estrutura está dispostas ali no ambiente, né? Todo o entendimento do que deve ser feito, como está sendo feito, como deveria ser feito, quem são as pessoas, quem tem mais conhecimento, quem tem menos, quem é responsável, quem ali tem uma maior estrutura para poder receber ali determinadas ordens ou coordenação, alinhamento. Então entenda como aquele departamento está disposto, todas as informações que você tem, como que aquilo ali funciona, toda a comunicação, entender. Primeira coisa é você entender. Para algumas ferramentas você pode utilizar uma análise SWOT, uma estrutura de definição de objetivos, partes interessadas ou até mesmo uma entrevista com boa parte do pessoal. Saber ali como funcionam os processos. São algumas das ferramentas que você pode utilizar para entendimento. Beleza? Ficou mais claro? Então, entender é o principal. Seja de que forma for, você vai procurar entender basicamente tudo de como funcionam as coisas, ou melhor, como deveria funcionar. Vamos subir um pouco e vamos para a segunda palavrinha ali, ó. Definir. Quanto à parte de definição, tá
muito mais claro agora. Depois que eu entendi, eu sou o responsável pela parada, eu tenho que definir. Então, se uma coisa não está funcionando da forma que deveria funcionar, você é responsável por definir. Para essa estrutura de definição, aí sim você vai precisar colocar algumas coisas em prática. Afinal de contas, não existe uma definição sem evidências. Para algumas ferramentas que você pode utilizar, são ali fluxogramas, a gente utiliza bastante aqui BPMN, né, que fica mais fácil para você saber como um processo funciona entre começo, meio e fim da atividade, até mesmo o resultado que deve ser buscado. Então você tem que definir. Para estruturas mais complexas, um procedimento ou uma instrução de trabalho, então você criar documentos onde vai estar descrito a definição de como algo deve funcionar, de como a atividade deve ser feita, de como algo tem que ser controlado. Então toda a estrutura é sua responsabilidade começar a definir isso aí. E até mesmo colocar coisas ali para a equipe, seja para a criação de um documento ou definições diretas ali do que tem que ser feito, como tem que ser feito, como tem que ser entregue. Então essa é a sua responsabilidade. Definição, beleza? Então a gente sobe ali para o terceiro, que é não se mede o que não se define. Vamos voltar? A palavra então agora é medir. Para começo de conversa, se você entende, se você definiu, agora fica mais claro, você precisa medir. Para que você veja se algo que você definiu está funcionando da maneira que deveria funcionar, você primeiramente tem que ter ali alguma estrutura para que aquilo ali seja controlado. Algumas ferramentas ou estruturas que você pode utilizar são checklists, registros, planilhas de controle onde o pessoal vai registrar o que está sendo feito, gestão de atividades, ações ali para saber, ó, definimos que vamos fazer isso aqui, onde está a ação, onde está o plano, definimos ali o entendimento desse risco, dessa oportunidade, desse planejamento. Então você vai começar a medir se aquilo que você definiu está sendo feito. Então isso pode ser utilizado planilhas, controles, registros, algum tipo de sistema onde você vai lançar alguma ordem de serviço para que depois alguém dê baixa e aí você consiga ver ali se aquilo ali foi executado ou não, medir, verificar, saber se algo que você definiu está realmente sendo feito ou não, beleza? Então no processo de auditoria, você entende, você vai explicar como aquilo ali funciona. Você definiu, vai mostrar alguma documentação de que aquilo ali está estabilizado, né, de como aquilo ali deve ser feito. Você consegue mostrar ali processos de medição, ó, tinha uma ordem de serviço número tal, 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 ela foi aberta tal dia, foi fechada tal dia, teve um planejamento ali de alguma ação de melhoria que foi aberta tal dia e também foi fechado, ela ainda está em aberto ali e tudo mais, ou um checklist de verificação, você vai apresentar esses processos de medição. Então se a gente subir agora para o que realmente importa, que é a parte de gerenciar, aí o negócio fica um pouco mais simples, não é? Já entendi. Já defini e já estou medindo, controlando as coisas aqui, agora fica muito mais fácil. Eu vou pegar esses resultados da medição, de indicadores, toda essa estrutura de gestão e vou conseguir fazer o seguinte. Agora, o que a gente vai melhorar, o que a gente vai seguir, como a gente vai gerenciar, quais peças eu vou mexer, quais os recursos que eu preciso para fazer com que isso aqui ganhe mais peso, mais estrutura, mais autoridade, mais melhorias para um departamento como um todo. Então, agora ficou muito mais claro. Em primeiro momento, você vai entender como algo deve ser feito ou como está sendo feito. Em segundo, você vai fazer um processo de definição, falar, então isso aqui é assim e vai ser feito dessa forma. Em terceiro ponto, você vai fazer estruturas para medir, controlar e registrar esses processos. E aí sim, em quarto plano, você vai conseguir gerenciar, que é apresentar, coletar os dados, ver os resultados e aí também propor ações de melhoria, corrigir problemas, melhorar e otimizar os processos. Essa é a verdadeira gestão. Então por hoje é só, ficou muito mais claro você conseguir entender como que você vai entender, definir, medir e depois gerenciar um departamento, uma atividade ou um processo. E tendo isso aí de forma clara, objetiva, estruturada aí, indiferente da norma, requisito ou processo que você for desenhar, ou até mesmo a auditoria que você for passar, se você conseguir tiver essa estrutura montada da forma mais simples possível ou da forma mais robusta que você tiver aí montado, tenho certeza que você não vai ter dificuldade, beleza? Por hoje é só. Se você precisa de uma força aí quando o assunto é gestão ou está precisando de um software para atender requisitos
normativos ou estruturas ali que são mais complexas para empresas ali, que tá pô, cheio de planilha, documento, um monte de coisa aí bagunçada, a gente tem a solução para você que é o Wit System, uma ferramenta completa, são mais de 30 módulos, todos estruturados para você fazer a sua gestão, ó, e para outro nível. Se você quer saber mais, entre em contato com a gente, www.witsystem.com.br e saiba mais. Por hoje é só, eu sou o Guedes, fique na paz e até mais. Valeu!